Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e este canal aqui é dedicado a falar de Deus de todas as formas possíveis para mostrar que Deus é maravilhoso, mas só para lembrar de que tudo isso é falado aqui com base no conhecimento, na vivência e na experiência baseada da Igreja Católica Apostólica Romana, que eu sou católica, certo? Bom, o vídeo de hoje é para nós falarmos sobre um vídeo aí que está circulando na internet de um bispo suíço, o Dom Vitus Huonder, né? Abordando aí a questão da Igreja Católica, das crises na Igreja Católica e também do Papa Francisco. Então, se você viu esse vídeo e quer saber um pouco mais ou viu essa notícia em algum lugar, fica comigo até o final pra gente entender o que é isso, tá bom? Mas antes, eu vou pedir pra você dar o seu joinha aqui, porque o seu joinha é muito importante para nós. Então, curta este vídeo, compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Isso nos ajuda muito na questão de alcance para que outras pessoas também nos conheçam, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o seu sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Se você tem Telegram e WhatsApp, ou um dos dois, nós também temos um grupo lá em que você pode conversar com a gente e também receber as novidades sobre o canal e da Igreja Católica. Vamos lembrar principalmente sobre este assunto. É muito importante, porque se eu esquecer, aí que o negócio desanda. Você pode comentar, você pode expressar sua opinião, compartilhar sua experiência, com certeza, mas faça isso com muito amor, misericórdia, respeito, compaixão, principalmente com a igreja, comigo, com os irmãos que vão estar aqui. Se você não gostar, você não precisa criar uma guerra, tá bom? E nem menosprezar a fé, ok? Principalmente se você for católico e gosta dessa questão de tradicionalismo. Combinado? Bora para o assunto, bora para o assunto. Vamos lá. Estava eu, como se fala, navegando na net. É como as crianças dizem, navegando na net. E aí me deparei com a notícia do pronunciamento desse bispo suíço, né? O Dom Vitus Huonder aí. Mas acabei nem dando muita importância, porque ele estava falando de crise da igreja e às vezes eu desfoco um pouco desse assunto para não ficar mexendo muito com a minha cabeça, com o meu emocional. Então, tem épocas aí do ano que eu me retiro um pouco, principalmente agora nesse mês de junho, por conta de algumas lembranças do ano passado, tá bom? Mas, depois de algumas horas, depois de um dia, eu vi que tava bombando, e aí muita gente, pra variar, brigando em comentários de notícias relacionadas a isso, discutindo, e aí outras pessoas compartilhando, enfim. E aí eu fui entender, né? Assisti o vídeo, mas aí assisti na versão alemã, porque eu gosto normalmente de ver o vídeo completo, e logo no começo eu já fiquei, meu Deus, vontade de desligar esse vídeo, porque tipo, né? Porque aí o bispo começou a falar, né, da questão da igreja, e aí ele falou sobre da fraternidade São Pio X, que tem uma história muito polêmica e também muito delicada em relação à Igreja Católica, tá bom? O seu fundador, né, o Dom Marcel Lefebvre, ele teve a sua excomunhão, acredite. E também outros relacionados à fraternidade que ele criou também tiveram essa questão da excomunhão pelo Papa Bento e por São João Paulo II, agora com o Papa Francisco, que ele está voltando a ter esse diálogo com eles, né? Só que aí dentro do vídeo, o bispo começa a falar, dentro da questão da crise da igreja, começa a falar do Concílio Vaticano II, que foi um erro dentro da igreja, que isso só abriu as portas, que a igreja está sem pastor. Também falou do Papa Francisco, e ainda disse, né, no trecho que o Papa Francisco falou que a fraternidade não é cismática. Mas quem é Dom Huonder, né? Muitas pessoas acabaram noticiando aí que seria o pronunciamento, né, a grande revelação de um dos melhores bispos do mundo. E aí teve gente que ficou, tipo, mas quem é ele? A gente nem sabia quem era ele. Eu mesma fui atrás, não encontrei em documentos ou sites brasileiros, tive que ir em outros sites estrangeiros para poder entender quem ele era, e aí eu consegui as informações. Ele é um bispo emérito, ou seja, aposentado de Chur, né? E aí ele declarou num vídeo que o Papa Francisco lhe assegurou aos membros da fraternidade São Pio X eles não são cismáticos, né? Ele tem 80 anos, está aposentado na casa da fraternidade São Pio X na Suíça, e fez, além dessa declaração, ele também falou da excomunhão de 1988, né, do fundador da sociedade, que é o Marcel Lefebvre, de injusta, ao revelar que o Papa Francisco disse a ele que os padres tradicionais da fraternidade, entre aspas, não são cismáticos. O Huonder, né, o bispo Dom Vitus Huonder, insiste que as excomunhões do arcebispo e fundador da fraternidade
e seus 4 bispos em 1988 foram injustas. O Papa Bento XVI diz, ele, né, abre aspas, para Dom Vitus, que em 2009 também suspendeu as excomunhões injustas do arcebispo Lefebvre e dos bispos da fraternidade que ele havia consagrado. Então, dessa forma, continua, né, o Dom Vitus, o Papa Bento XVI, entre aspas, corrigiu parcialmente uma injustiça que pesava muito sobre a igreja. Fecha aspas. O Wonder revela que o próprio Papa Francisco uma vez lhe disse nesse sentido. O Papa falou comigo e disse, abre aspas, eles, a fraternidade, né, não são cismáticos, fecha aspas. Bom, aí teve muita gente que acabou retirando aí do baú essas histórias da fraternidade, né, que realmente é uma questão muito crítica aí. O que aconteceu, né? Teve essa questão de rebeldia, de defesa do tradicionalismo contra os papas da época, e aí acabou-se tendo esta divisão, esta cisma, né, como a gente chama. E aí tentaram alguns diálogos, não deu certo, acabou piorando a situação, o que houve aí a excomunhão do fundador e dos outros bispos, né? Aí agora o Papa Francisco, como eu falei, que tem que voltar. O que muito preocupa já falei isso aqui em outros vídeos, vai sair um outro vídeo também, inclusive, de um bispo falando sobre essa questão do tradicionalismo. O que preocupa muito é essa divisão, essa briga. Toda vez que fala tradicionalismo, missa no rito romano, missa no rito romano no extraordinário, né? A missa extraordinária do rito romano, começam-se as brigas. E aí, quando cita essa fraternidade, então, aí o circo está armado, né? O problema no vídeo é que o bispo, ele começa a tecer inúmeros comentários, o vídeo tá aqui na descrição, assiste. Ju, mas tá em alemão, não tem problema. No YouTube ele tem a questão de legendas automáticas e aí ele gera a tradução automática, então dá pra você ter uma noção do que ele fala ali, tá bom? Então sempre pega a questão de contexto, enfim. Então ali ele começa a tecer a questão de toda a crise da igreja, que é tudo isso que a gente já ouve de muitas pessoas que se posicionam na internet, que existe uma crise na igreja, que uma hora é teologia da libertação, hora é rebeldia contra o tradicionalismo. Aí, da questão do tradicionalismo, normalmente vem o pessoal metendo pau no Papa Francisco. Você não pode citar Papa Francisco, que vem alguém falar sobre ele. Eu postei aqui sobre a questão da saúde do Papa Francisco e teve gente que falou que desejava que ele ficasse com Lúcifer. Gente, isso não é normal, desculpa, não é normal. O magistério da Igreja Católica, ele deve ser respeitado, né? Ah, Ju, mas ele erra, você erra, São Pedro errou, eu já disse isso em outros vídeos. Então, assim, isso não justifica esse tipo de ação. Então, não são todas as pessoas que seguem o rito extraordinário que são desse jeito, tá bom? Deixar uma coisa muito bem clara aqui, porque eu não gosto de generalizar. Mas existem pessoas que são agressivas, que querem a todo custo forçar situações na igreja, que gritam muito mais do que as pessoas que vivem bem, né? Essa questão do tradicionalismo. Dom Rifan, por exemplo, que é um dos vídeos que eu vou soltar aqui, ele mesmo expressa muito bem a questão da tradição do rito extraordinário e é belo o jeito como ele faz. O rito é lindo, é maravilhoso, mas existem algumas dioceses que não têm e tá tudo bem porque isso está dentro do magistério. E aí uma questão que eu achei muito interessante no pronunciamento e também nas divulgações que muitos fizeram, quando o Papa Francisco fala algo que me interessa, eu tiro esse trecho e aceito e tá tudo bem. Quando o Papa Francisco fala algo que eu não entendo, que eu não interpreto, que eu acho que é contra o dogma da igreja, o magistério da igreja, eu começo a linchar o Papa Francisco. Daqui a pouco, se existisse aí naquele negócio de malhar o Judas, era capaz do povo colocar o rosto do Papa Francisco só para malhar ele. Então, quando me convém, eu pego a fala do Papa Francisco e falo aqui, não, mas o Papa Francisco falou que a fraternidade não é cismática. Aí quando o Papa Francisco fala, olha gente, a gente tem que amar mais o próximo, a gente tem que sair mais, tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala na rede social. Não, o Papa Francisco é herege, é apóstata, tá levando a igreja a ficar vazia, e aí começa. Então assim, cuidado com as coisas que fala. Você só pega o trecho, então nesse trecho ele tá certo. No todo o resto ele tá errado? Ele erra, mas tomemos muito cuidado. Ah, Ju, mas a fraternidade agora, sim, o Vaticano voltou a conversar. Existem algumas liberações que já tinham sido feitas para confissão e casamento do pessoal que faz parte da fraternidade, mas ainda há um diálogo, gente. Então ainda
existe uma questão de discussão entre o Vaticano e a fraternidade para que exista a comunhão. Então, tomemos muito cuidado com isso, tá bom? Principalmente com esses pronunciamentos. Às vezes as pessoas falam, ai, é o melhor, é o maior, e às vezes a gente nem conhece, né? Então sempre vá, faça, como eu sempre falo em todos os vídeos, eu vou falar isso sempre, faça pesquisa. Ju, mas tá em inglês, tá em alemão, tá em suíço, tá em polonês. Hoje em dia, graças a Deus, a internet tem o quê? Tradutor. Você joga no tradutor, lê com calma, né? Porque às vezes a tradução ela tira um pouco do contexto. Leia. Se você já tem que interpretar no português, em outro idioma, quando traduzido no Google Tradutor, por exemplo, você tem que levar em consideração o contexto, tá bom? Então, tomemos muito cuidado. Oremos para que essa conversa entre o Vaticano e a fraternidade possa ser ainda mais, os laços serem estreitados, né, para que se possa se unir muito. O Papa Francisco tem feito muito isso, tanto com a fraternidade quanto com outras questões de cismas, de brigas, enfim. Oremos muito por isso, né, e possamos admirar todas as belezas da Igreja Católica. Deus tem um grande jardim, inúmeras flores, que possamos admirar todas essas belezas criadas por Deus, né? Então, tomemos muito cuidado com a nossa postura aqui na internet. Então é isso. E aí, você já conhecia sobre a fraternidade, São Pio X? Já sabia de todas essas questões ou não? Pois é, gente. Tem muita lavação de roupa suja aqui na internet também, infelizmente, né? Mas tudo bem. Família é isso, né? E aí? Não esquece de você curtir,